Fala aí, front-enders, beleza? Aqui é o Diego. Nesse vídeo nós vamos continuar um projeto que nós iniciamos no último vídeo que eu coloquei aqui no meu canal. O último vídeo foi esse daqui, que fala sobre como usar o Context API no React com TypeScript. Então, até se você entrar no canal ou no GitHub, você pode fazer o clone desse projeto aqui na sua máquina e instalar as dependências para poder acompanhar esse vídeo no ponto do projeto que eu parei no último vídeo que eu coloquei aqui no canal. Então, qual que é a ideia desse vídeo de hoje? É nós construirmos uma requisição para uma API usando um hook. Nós estamos muito acostumados a usar o hook no React, por exemplo, useEffect, useState, useCallback, useMemo, useReducer e por aí vai, os hooks vêm sendo bastante utilizados. Mas nós podemos construir também o nosso próprio hook dentro do nosso projeto. Então é isso que nós vamos fazer hoje e exemplificando isso, fazendo a requisição para uma API. Essa API, nós vamos mocar ela, ou seja, nós vamos simular uma API dentro do nosso próprio projeto. E para isso, nós vamos utilizar uma tecnologia que chama MSW, ou Mock Service Worker. O objetivo dela é interceptar requisições no nível de rede. Então, quando nós fazemos um GET, um POST, um PUT para uma API, esse serviço ele consegue interceptar essa requisição e nos devolver alguma resposta que a gente queira testar ou desenvolver, que é isso que está até escrito aqui na definição desse serviço. Podemos utilizar ele para testar, desenvolver ou debugar. E aqui nós temos até um exemplo do código que nós vamos utilizar. Como que nós instalamos isso? Aqui na documentação tem aqui um install e é bem simples. Você pode copiar essa linha do yarn ou do npm, vir aqui no projeto e instalar. Então, nós deixamos terminar a instalação. Após isso, nós vamos rodar um comando que serve para indicar qual é a pasta que ele vai rodar esse mock ou esse servidor fake. Então, o comando é esse daqui. Depois que você instalar, é npx msw init. E aqui no vite.js, a pasta que ele usa para publicar o site é a pasta public. É a padrão do vite.js, que é o que estamos utilizando aqui. Então, você roda esse comando. Ele vai fazer uma pergunta, se é o que você deseja mesmo, salvar a pasta public como um diretório worker, e você clica Y e salva. Clica no Enter. Ao fazer isso, ele até modifica o package.json aqui, colocando esse atributo, que ele é usado aí para indicar que essa pasta é a que mantém o projeto público. Então, o MSW ele é bem simples. Quando nós fizemos isso, ele já foi configurado. Mas agora nós precisamos ver qual é a rota que nós vamos acessar para que nós utilizemos os dados aqui dentro da nossa aplicação. Para isso, você pode, aqui na pasta src, criar um arquivo chamado server, por exemplo, numa pasta mockserver.ts. Qual é o código que vamos utilizar? Você pode voltar aqui na página principal e vamos utilizar esse daqui mesmo, como o nosso modelo, beleza? Então, você copia aqui, lá do site, cola aqui, e nós vamos fazer algumas modificações. A primeira, nós vamos trocar aqui de post para get, aqui de login para games. Você pode apagar essa linha de baixo, e aqui você pode deixar um array vazio. Aliás, um objeto vazio. E aqui embaixo, nós vamos recortar essa linha
e vamos fazer um export objeto, o worker, que seria essa variável aqui, que vai setar um ambiente fake ou um server de simulação para nós. Salvando o arquivo, nós vamos agora aqui no arquivo main e nós vamos importar aquela variável. Então, nós vamos fazer um import aqui da pasta mocks server. E de dentro dessa pasta ou arquivo, nós importamos a variável worker. Beleza? Após isso, nós precisamos indicar que nós queremos que esse server fake rode apenas em ambiente de desenvolvimento. Como que nós fazemos isso aqui no Vite? Então, aqui no Vite, nós temos essa página aqui de documentação, que é o guia, e aqui tem Env Variables and Modes. E para sabermos se estamos em ambiente de desenvolvimento ou produção, nós utilizamos as variáveis de ambiente. Então, para nós sabermos se estamos rodando em desenvolvimento, nós podemos utilizar essa variável aqui, ou todas essas aqui encadeadas. Então, nós podemos fazer um const aqui e tirar o dev de dentro de import.meta.env. Após isso, nós fazemos if estamos em dev? Estamos. Então, eu dou um worker, que é aquela variável ali de cima, .start. Beleza? Então, é isso. Ao fazermos isso, você pode rodar o projeto, tá bom? Ao rodar o projeto, nós vamos cair aqui no site. E se estiver tudo funcionando, vai aparecer aqui Mocking Enabled, beleza? Para você saber que o sistema ele está funcionando perfeitamente. Agora, antes de partirmos realmente para a explicação desse código aqui, vamos criar uma página aqui dentro do nosso projeto, pages home index.tsx. Nós vamos fazer um export const home aqui e vamos retornar uma div escrito home. Faltou um igual aqui. Feito isso, nós vamos aqui em app e vamos trazer aquela página para cá. Então, aqui nós fazemos a importação. E vamos ver se apareceu lá a nossa div home. Beleza. Então, está funcionando até o momento. Aqui dentro de home é onde nós vamos passar a construir a nossa chamada à API. Então, veja que interessante. Nós não estamos utilizando uma API real, ou seja, uma API do GitHub, uma API do Spotify, uma API que tem sido usada para bastante teste aí, é uma API dos gatos, onde mostra várias imagens de gatos e raças. Tem a dos cachorros também. Assim, você pode fazer projetos com várias APIs para você desenvolver a sua programação. Aqui no caso, nós estamos utilizando uma nova ferramenta que é o MSW, no qual ele te dá um servidor aqui interno que você pode criar suas rotas para fazer seus testes, seus debugs e tudo mais. Então, veja só. Normalmente, o que nós fazemos? Nós criamos aqui, por exemplo, uma função, pode se chamar const getGames. Dentro dessa função, nós fazemos um fetch, para onde esse fetch vai fazer uma requisição para a /games. Então, a resposta dessa requisição vai ser transformada em JSON. Então, novamente, essa resposta eu quero, por enquanto, apenas fazer um console log dela aqui no browser, certo? E esse getGames, eu posso abrir um useEffect aqui
e chamar essa função aqui. Ou seja, quando eu abrir a página, automaticamente ele vai rodar esse useEffect, executar o getGames e fazer essa requisição. Então, se eu olhar aqui agora, vou dar um F5, veja só. Ele fez a requisição, retornou um objeto vazio, e até aqui em Network, veja só, ele fez a requisição. Talvez você esteja se perguntando, por que ele fez duas vezes? Na realidade, isso é algo do próprio ambiente de desenvolvimento do React. Seria esse react.strictMode aqui. Mas essas duas chamadas, ou nem são as chamadas em si que roda duas vezes, é o componente, é apenas em ambiente de desenvolvimento. Quando você sobe em produção, isso não acontece. Então, vamos ver agora a questão do MSW. Vejam que eu fiz uma requisição para uma rota chamada /games. Onde está essa rota? Está aqui no meu server. Então, esse server ele criou uma rota chamada games, onde ele retorna um objeto vazio. Então, até se eu vir aqui e falar assim, eu quero que retorne para mim um objeto que me dê essas opções, essas propriedades, quando eu fizer a chamada. Veja que só de atualizar, ele já fez a chamada e olha o que ele retornou. Então, isso ajuda muito a você desenvolver seus projetos sem esperar que a API em produção, ou em QA, ou em Dev esteja pronta. Você já consegue desenvolver seu projeto fazendo as simulações de servidor. Então, o MSW é muito bom para isso. Você pode retornar um objeto, você pode retornar um array de objetos, o que você quiser. Eu tenho aqui pronto um arquivo que eu montei para retornar os dados que a gente precisa para nós desenvolvermos aqui a nossa aplicação. Então, aqui em Mox, eu vou criar um arquivo chamado data.ts, vou colar aqui, certo? Colei aqui uns jogos, uns games com ID, nome, rating, platform e uma imagem, tá bom? E vou disponibilizar esse texto aqui até dentro do GitHub, para que vocês possam utilizar no projeto de vocês. E aqui nós vamos importar aquele arquivo. Então, esse arquivo data, nós vamos pegar ele, que ele retorna um array de objetos, e vamos colocar aqui. Veja que ao salvar, olha só, ele retornou todos os games para mim, tá bom? Então, com isso a gente já consegue fazer a nossa aplicação. Vamos entender esse código aqui rapidamente. Então, ele importa do MSW o setup worker e o REST. O REST ele já se explica um pouco o que ele faz, chamadas REST. Então, aqui você vai ter o ponto .get, vai ter o ponto .post, o ponto .put, o ponto .delete e todos os outros verbos utilizados numa API RESTful, certo? E eu quero ir para a /games, uma rota que eu estou criando. Eu recebo uma requisição, por exemplo, se você quiser testar recebendo alguns parâmetros, você pode utilizar o REQ, o request, que é a primeira variável aqui. Tem o response, que vai servir para te dar uma resposta para o browser. O contexto, onde você vai definir o que vai ser retornado, o formato. Você pode definir também o HTTP status code, o 400, o 200, 201 e assim por diante. E se você não pôr nada, ele retorna 200 aqui no status. Então, é basicamente isso que ele faz. Você pode criar outras rotas aqui também, rest./users, e assim ir montando a sua aplicação sem a necessidade de ter uma API pronta em produção, por exemplo. E aqui nós exportamos a variável worker. E no arquivo de main,
nós verificamos se estamos em dev mesmo, e se estamos, nós startamos o ambiente fake ou o servidor fake que nos dá aquelas rotas. Feito isso, podemos fechar esses arquivos. Então, nós temos aqui o nosso componente que vamos trabalhar agora. Aqui na div, vamos fazer aqui apenas algo para prosseguirmos para a utilização dos hooks. Nós já estamos até utilizando um hook aqui, useEffect. Vamos criar aqui um UL e vamos fazer aqui um JavaScript para renderizarmos essa resposta aqui. Aí, como de costume, aqui que nós fazemos um useState, onde começa com array vazio, e aqui vai se chamar games e setGames. Talvez você já tenha feito muito isso, ou visto. E nós vamos pegar o games por aqui, fazer um .map, bem simples, algo que a gente talvez esteja bem acostumado a fazer. E aqui nós vamos retornar um li item, ponto, e qual é os parâmetros que nós temos aqui? O name, por exemplo. Então, vamos lá no ponto name. Certo? Feito isso, vamos salvar aqui e vermos se nós temos aqui a resposta do nosso arquivo. Então, até agora, tudo certo. E aqui no console.log, nós fazemos o setGames, games, ou melhor, response, que seria a resposta ali do servidor. E olha só, nós temos aqui os jogos que nós temos aqui no arquivo data. Então, até agora, estamos indo bem. Isso aqui é porque nós não tipamos aqui o objeto que está vindo de retorno, mas nós podemos fazer isso aqui, olha. Nós podemos criar uma interface, games, e usar aqui essas variáveis, essas propriedades para definirmos qual é a tipagem das nossas propriedades. Então, aqui seria number, no caso, aqui também, e o resto, tudo string. E esse games nós podemos colocar aqui e fazer um colchetes para indicar que é um array. Então, aqui agora nós podemos olhar todas as propriedades que nós temos dentro do nosso item. Então, até o momento, nós fizemos isso. Aqui ele deu um erro por causa da unique key prop, que nós precisamos ter aqui, olha, key. E nós podemos fazer o item.id. Embora seja um número, não é muito recomendado. Então, você pode transformar em string. Você pode ter uma outra propriedade aqui dentro que possa identificar essa linha como única também. Mas outra coisa que você pode fazer para evitar isso daqui, até a própria propriedade, é fazer algo que o React já tem implementado. Então, olha, você pode recortar isso daqui e podemos fazer um react.children.toArray. Aí você abre um parênteses e cola aqui dentro o games.map e assim por diante. E você vai ver que ele não mostra aquele erro mais. Olha só. Tá tudo aqui e sem precisar colocar aquele key. Então, o próprio React ele já te dá essa opção e você evita de acrescentar aqui uma propriedade desnecessariamente. Então, isso aqui é bem legal, eu tenho utilizado bastante nos meus projetos. Feito isso, então, a gente consegue observar que isso é muito utilizado, os hooks, para fazer as chamadas HTTP numa API ou outras coisas. Só que vamos pensar assim, esse código um dia ele pode crescer, pode ficar maior, ele pode ser reutilizável. Então, como que o hook pode nos ajudar a aproveitar essas situações?
Se nós observarmos, nós conseguiríamos separar a chamada ou requisição para as APIs da apresentação para o usuário na tela. Então, por assim dizer, esse componente aqui do home, ele pode estar desacoplado da chamada para a API. E para isso, nós podemos utilizar o recurso do hook. Então, como nós podemos criar um hook customizado que faça isso aqui para nós? Então, é muito simples também. Você pode criar uma pasta aqui, hooks. Quando eu falo simples, não é que é fácil. É simples nós captarmos a ideia e pensar que, olha, eu consigo utilizar isso para outras coisas no meu projeto, não só para exatamente essa situação. É simples apenas entender o conceito. É claro que na prática, se você não está acostumado, pode ser difícil encaixar no começo. Mas quando eu digo simples, não é que é fácil. Envolve você entender o conceito do React e do hook, para saber quando e como utilizar esse recurso. Então aqui, olha, cria uma pasta chamada hooks. E aqui você pode criar um usegames.ts e dar um Enter. O que nós vamos fazer? Nós vamos recortar tudo isso. Vamos criar aqui um export const usegames. Abrir uma arrow function e colocar isso aqui dentro, o que nós recortamos lá do arquivo index. Vamos importar aqui o useState, igualzinho fazíamos lá. E o useEffect e o games nós podemos recortar daqui também e colocar aqui. Beleza? Até o momento não temos nenhuma mudança. Até se salvarmos aqui vai dar erro, porque não estamos utilizando o useGames ainda. Então aqui no useGames, que é o nosso hook, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui embaixo um return e nós podemos retornar um objeto com a propriedade games, que seria essa variável aqui. Então, nós fazemos a chamada. Fazendo a chamada, nós colocamos a resposta aqui na variável games e retornamos ela. Veja que ficou em outro arquivo, totalmente separado da apresentação do componente. Isso aqui nós podemos apagar porque não estamos utilizando mais. E agora nós importamos o useGames. Fazemos um const aqui, igual useGames. Eu faço direto assim porque o Visual Studio Code já automaticamente mostra o caminho para eu fazer a importação. Mas se o seu não faz, não esqueça de fazer essa linha aqui, porque senão não vai funcionar. Então daí eu importo o useGames de dentro de useGames. E veja só, aqui dentro agora eu tenho a variável games. E quando eu salvo, o sistema continua funcionando. Veja que não temos nenhum erro. Então agora o que nós fizemos? Nós desacoplamos ou separamos as responsabilidades. A responsabilidade desse index é renderizar os meus games. A responsabilidade desse hook é fazer a chamada HTTP para uma rota chamada games. Então isso fica mais fácil de desenvolver, de testar, de manter, de escalar. Então fica até mais elegante o código, fica menor. E você tem muitas outras coisas que você pode fazer com o hook, inclusive aqui no useGames. Nós podemos criar uma outra função e podemos retornar aqui. Eu posso colocar essa função getGames aqui e posso pegar ela aqui, posso criar um botão e posso, inclusive, chamar aquela função getGames. Então veja que
eu utilizei o hook exportando a variável games e a função. Aí se eu chamar, veja só, ele vai chamando aquela função que está aqui dentro, que seria essa daqui. Então, com os hooks, você tem uma infinidade de recursos para utilizar dentro do React que facilita o desenvolvimento, certo? Então, nós não fizemos nada visual hoje, nada bonito. Nós apenas vimos o conceito dos hooks e como você pode criar um hook customizável para o seu uso. Espero que vocês tenham gostado e se quiserem podem deixar um feedback aí nos comentários. Com certeza será bem-vindo. Se tiverem dúvidas também, podem perguntar e eu posso responder com toda a atenção os comentários que vocês colocarem aí ou dúvidas. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima!